Shalom, shalom, família! Sejam muito bem-vindos em mais um episódio, dessa vez não é live, né? Dessa vez tá não é mal live. acostumada. Eu acho que toda vez é live. Estou aqui, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde. Não sei qual horário você vai estar assistindo esse vídeo, mas estou aqui de frente com meu amigo Paulo Augusto. Paulo Augusto, se apresenta aí pra galera. É isso aí, mais uma vez me apresentando, né? Espero que a galera dessa vez já saiba quem eu sou. Meu nome é Paulo Augusto e a galera fica enchendo meu saco, né? A galera fala que não me conhece, mas na live qualquer coisinha que eu falo... O pessoal já começa a te tesourar, né? Vem querer jogar pedra, que é mais ou menos o que a gente vai falar hoje aqui, que eu tenho. Que inclusive é de indireta pra galera que tá me criticando. Não, tô brincando, né? Todas as críticas aí. Deus tá colocando no nosso coração, pessoal. Mas é isso aí, antes da gente começar, a gente vai pedir a sua ajuda. Na verdade, eu particularmente falando, eu quero agradecer o seu engajamento no nosso Instagram. A gente está aí chegando na marca aí dos nossos 200 seguidores em pouco mais de um mês. Então a gente quer agradecer a sua colaboração. A gente também quer pedir para que você siga o nosso Instagram, @anoitedpodcastoficial. Eu acho que vai estar aqui no meio, né? A produção já colocou aqui? Acho que a produção já colocou aqui. Então, cara, segue lá o nosso Instagram, @anoitedpodcastoficial. A gente está postando muitos cortes lá. Tem muita coisa boa lá, tá gerando engajamento muito legal. A gente pede para que você nos siga. E se você quer da dancinha, você que gosta de um TikTok, de um tic-teco, é o mesmo esquema. Aquele negocinho divertido. É aquele negocinho que agora, ao invés de você fazer desenrola, bate, não faz não sei o quê, você vai assistir... Bater a mão aqui para poder orar. Você vai bater o joelho no chão e desenrolar a oração com Deus. Você desenrolar a sua vida, você bate seu joelho no chão. Desenrola a sua vida. Você joga o pecado de lado. E joga o pecado de ladinho. A gente vai fazer um TikTok assim dia, eu creio. Mas segue lá no nosso TikTok, @anoitedpodcast também. Segue aí nas nossas plataformas. E já deixa o like nesse vídeo, já compartilha. Às vezes a pessoa está assistindo aqui e ainda não é inscrito no nosso canal. Pessoal, se inscreve no nosso canal. Você ajuda muito a gente com isso. Ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para você depois. E a você também, não perder nada. E, cara, e não custa nada. Você não vai perder nenhum segundo da sua vida deixando um gostei. Então, cara, deixa o seu gostei. Eu vejo que a gente tem muita visualização e poucos gostei. Então, por favor, deixa agora. Deixa o seu gostei, tá? Deixa o seu like. Like profético, aí você ainda não viu o vídeo. Exatamente. E assim, isso nos ajuda muito e nos incentiva a continuar esse projeto poderoso para a honra e glória do Senhor. Amém? Isso. Glória a Deus. Você já viu na thumbnail qual é o título da vez, qual é o assunto da vez. Então, Paulo Augusto, já que o pessoal já viu, para quem não sabe ler, fala aí. O João, ele só vai parar. Corta para mim aqui, por favor. O João, ele só vai parar na hora que a gente for cancelado aqui nesse podcast. Ele não vai parar antes, porque ele já soltou algo. Eu não vou lembrar, porque senão o algoritmo do YouTube pega. Mas ele falou de pessoas que às vezes já passaram dessa para melhor. Ele já soltou para quem não sabe ler. Mas brincadeiras à parte. Começando aqui hoje. Cara, hoje a gente vai falar sobre um tema que talvez seja um pouco delicado, mas é muito importante. Exatamente. Porque na Bíblia é um tema muito comum. A gente pensa que isso, né, a gente vai falar de religiosidade contra o relacionamento com Deus, que é o que a gente realmente busca, e religiosidade é o que a gente não quer viver. E a gente pensa que isso nasce ou com a igreja católica lá, romana, ou às vezes com Jesus, com algumas coisas que ele fala. Mas, na verdade, desde o início do relacionamento de Deus com os homens, Deus já identifica essa tentação por querer ir para um lado onde você não precisa ter o seu coração voltado para aquilo. Você quer fazer as coisas só da boca para fora, ou só uma imagem, só uma casca, para que aquilo pareça o suficiente para as pessoas, para que com as suas ações você consiga se sentir bem e em paz, mas você não está com o seu coração, não está voltado com a sua mente, com a sua alma para o que realmente importa. Exatamente, né? Tanto é que na Bíblia diz, né, cara, que o próprio Jesus fala, vocês me adoram com os lábios, mas o seu coração não me adora. O seu coração não chega até mim. O seu coração está longe, vocês me adoram com palavras. É isso que você falou, é muito interessante, né? A gente vive numa geração, eu gosto de dizer assim, que é aparência, né, cara? A gente cria uma casca, a gente cria uma aparência muito legal, a gente pode até seguir os princípios, a gente pode até ter uma vida correta. Só que assim, você faz por uma obrigação, você faz por um peso, ou você simplesmente faz para cumprir uma tabela ou para cumprir uma rotina. Ah, não, eu oro porque eu tenho que orar. Não oro por prazer,
não oro porque eu quero cultivar um relacionamento com Deus, eu não oro porque eu quero ter intimidade com o Pai. Eu simplesmente oro porque eu sei que se eu não orar, Deus não vai me responder, Deus não vai fazer. Então eu tenho que orar, sabe? Eu tenho que orar para que Deus faça. Então eu vejo que a gente vive muito isso, talvez um pouco monótono, não sei a palavra ao certo, qual a palavra ao certo dizer. Mas isso é um ponto que a gente tem que explorar muito na nossa vida com Deus, porque quando a gente menos espera, a gente está sendo muito religioso. Exato. E uma coisa que assim, é interessante colocar logo de cara para quem está assistindo a gente, é que esse podcast talvez vá te surpreender um pouco com o que é realmente a religiosidade. Porque eu acho que muita gente já consegue visualizar o que é o óbvio, o que é o básico, que é assim, a pessoa que adora lá um santo e não sabe nem o que está fazendo, não sabe para que aquilo serve, mas ela viu alguém fazendo, viu os pais fazendo, e agora ela faz também, porque cultural, ela acredita, né? que ali tem alguma coisa. Tem a parte da religiosidade da pessoa que às vezes vai pagar promessa, vai pagar uma prenda, alguma coisa assim, então ela fala, para Jesus me perdoar, eu vou fazer tal coisa 1000 vezes, vou andar a pé de um lugar a outro, sem entender o que realmente está acontecendo ali. Mas a religiosidade ela vai muito além. Ela é tudo aquilo, como o João disse, ela é tudo aquilo que a gente faz sem que a gente tenha o amor em estar fazendo aquilo, sem que a gente consiga entender a real intenção daquilo ou por que Deus está nos pedindo aquilo. Muitas vezes a gente faz algo só porque a gente, igual eu falei para os outros casos, porque a gente viu alguém fazendo. A gente viu alguém fazendo algo que é genuíno, sim, mas quando a gente tenta repetir aquilo só porque a gente está pegando como referência uma outra pessoa, sem entender, é onde a gente começa a entrar na nossa religiosidade. O apóstolo Paulo até fala, quando ele vai ensinar a ceia, na primeira carta de Coríntios, que agora estou dando aquela credibilidade. Agora você está lendo a Bíblia. Nessa primeira carta de Coríntios, lá quando ele vai ensinar a ceia, a primeira coisa que ele fala é: ninguém tome a ceia sem considerar a si mesmo, sim, sem considerar o que está fazendo. Por quê? Porque a ceia é algo bom, a ceia é algo que Jesus implementou, é algo que ele nos ordenou continuar fazendo. Inclusive, assim, a gente aqui, nossa comunidade, faz isso constantemente. Mas ele falou, aquele que estiver fazendo sem entender o que está fazendo, que era o caso da igreja, onde muitas pessoas iam lá só para comer, tinha pessoas ficando embriagadas no meio da ceia lá com o vinho da ceia. Falou, essas pessoas estão trazendo condenação para si mesmas, não porque a ceia é um problema. A ceia é algo que é bom, algo que Jesus colocou. Mas fazer aquilo sem o seu coração estar naquilo, estar entendendo o que você está fazendo, aquilo começa a ser religiosidade. Exato, cara. E isso, eu costumo dizer que assim, né, cara? É uma coisa você tá aprendendo aquilo. Mas assim, tudo que você for aprender, você tem que ser intencional naquilo que você está fazendo, né? E na nossa vida com Deus também é. Cara, por que você ora? Por que você jejua? Por que você busca a face de Deus, né? Eu acho muito interessante, cara. O que eu mais gosto de observar são os mandamentos do Senhor. Em Mateus, né? Quando a questão dos sábados, cara, o pessoal guardava o sábado no sentido assim, eles não faziam nada. Cara, beleza, você eles tinham que guardar. Só que no sentido assim, absurdo, que, cara, se tivesse uma pessoa precisando de ajuda, uma pessoa morrendo de frente para essa pessoa, eles não faziam nada. Eles simplesmente não faziam nada, tá ligado? Então, assim, Jesus fala assim, não, mas eu não vim para descumprir nada. Muito pelo contrário, eu vim para fazer do jeito certo. Eu vim para que seja cumprido aquilo que o meu pai ordenou. Então, assim, cara, glória a Deus, se você na sua comunidade, na sua religião, você guarda, né, e tudo mais. Glória a Deus, mas, cara, se aparecer uma pessoa pedindo uma oração num dia que você está guardando aquele dia, você não fizer, cara, do que adianta isso que você está fazendo? Entende? Então, assim, a galera confunde muito os mandamentos, a galera confunde muito as ordenanças de Deus, que acaba se tornando algo muito mecânico, algo muito religioso, né? É igual, cara, quando você pega para orar, simplesmente por orar. Sabe, aquela oração vaga, aquela oração vazia, aquela oração de cumprimento de tabela, né? Então, assim, é aí que a gente começa a identificar alguns pontos de religiosidade na vida das pessoas, tá ligado? Exato. Cara, é interessante isso que você falou, porque ao longo da Bíblia, principalmente ali no começo, quando Deus está se relacionando com o povo de Israel, ele coloca muitas regras e muitas leis para o povo, porque é aquilo que ele acredita que vai fazer bem para o povo. Sim. Só que ao longo do tempo, o que começa a acontecer, e aí é o fruto da religiosidade, o povo começa a confundir a motivação da lei
com a lei em si. Então, o que é a motivação da lei? É o porquê que Deus está pedindo aquilo. Deus está pedindo para as pessoas guardarem o sábado porque Ele não quer que você se mate de trabalhar e desperdice o resto das coisas. Ele quer que você tenha tempo com a sua família, tempo para você cuidar de você mesmo. E aí, se Ele não colocasse isso, poderia ser que algumas pessoas iriam passar muito disso, do que é o saudável a gente trabalhar. Mas aí eles começam a confundir com sendo o sábado o que agrada a Deus, não fazer nada no sábado. A lei é o que agrada a Deus e não uma motivação por trás que me protege de um problema. Sim. Então, quando ele traz todas essas coisas para o povo de Israel, ele traz para o bem do povo. E aí, quando Jesus chega, quando o povo já está muito corrompido com essa religiosidade, ele começa a se deparar com essas coisas, que foi um pouco do que você citou. Que no sábado ele queria curar uma pessoa e as pessoas não queriam deixar. Não, pelo amor de Deus, é sábado. Os fariseus falando assim, não, mas como que você vai curar no sábado? Sábado não é dia de fazer nada. E ele tá falando, gente, vocês não estão entendendo. Isso que eu estou fazendo não é aquela motivação ambiciosa de ganhar alguma coisa. Eu estou fazendo bem. Eu estou, cara, fazendo a vontade de Deus. É no sábado, mas, cara, não é disso que Deus quer nos proteger. É de outras coisas. E aí, dentre todas essas coisas, assim, começam a vir outros questionamentos para Jesus, entendeu? E aí, várias vezes, foi quando ele falou que ele não veio para acabar com a lei, mas ele veio para cumprir, porque cumprir a lei significava assim, cara, tem uma aliança maior e melhor, que era no Filho de Deus. Até ali, vocês precisavam daquilo porque era o que Deus queria para um relacionamento. Sim. Mas agora está vindo o Filho de Deus construir uma nova aliança. Então, dentro daquelas coisas que eles estavam fazendo, ele queria restabelecer alguns significados. Muitas vezes, a gente não percebe isso lendo de primeira na Bíblia. Mas tinha uma noção, naquela época, de que, por exemplo, pessoas muito ricas eram abençoadas por Deus e pessoas que, por exemplo, nasciam aleijadas ou com alguma doença eram amaldiçoadas, entendeu? E aí Jesus quebra isso para dizer o quê? Que ter dinheiro e ter doença agora vão trocar de lado, então ter doença é bom e ter dinheiro é ruim. Não, ele não quis dizer isso, mas ele quis dizer o quê? Que, cara, essas coisas são consequências de você cumprir princípios humanos, coisas que Deus também nos ensina. Mas o sobrenatural, que é agradar a Deus, não está nessas coisas. Então, às vezes você vai ser rico e vai agradar a Deus, normal. Às vezes você não vai ter tanto dinheiro e vai agradar a Deus. Mas chegar nessa situação e ter essa imagem não é o que Deus quer. Deus quer um coração, entendeu? Exato. E, cara, isso que você falou foi muito interessante, que me fez lembrar algo que, assim, quando a gente está falando de religiosidade, né, a gente está falando muito a respeito disso, cara, um ponto, assim, muito importante, cara, para você começar a observar se você está sendo uma pessoa religiosa ou não, quando você literalmente começa a ser religioso, mas no sentido literal. Um exemplo, o Paulo Augusto chega e fala assim, João, cara, Deus me deu uma revelação da parte dele sobre a sua vida. Fala, não, como assim? Deus? Não, Deus fala comigo. Deus não fala com outra pessoa para falar comigo. Eu sou amigo de Deus. Deus me escuta. Como assim Deus revelou para você e não revelou para mim? Ou se não, Paulinho, cara, nossa igreja aí, cara, minha célula vai fazer uma campanha de jejum e oração. O microfone tá um pouco longe. Cara, a minha igreja aqui vai fazer uma campanha de jejum e oração, cara. Vamos lá participar. Não. Eu busco no secreto. Eu busco eu e Deus. Então, assim, eu não preciso. Sabe, a pessoa começa a se excluir da comunhão. A pessoa começa a se isolar. Tá ligado? O diabo é a nossa maior figura religiosa. Porque o diabo sabe dos princípios, o diabo sabe da Bíblia, o diabo crê em Deus. Só que o diabo se tornou religioso a tal ponto que ele falou assim, não, cara, tá aqui no céu, é muito legal, muito daorinha, mas eu acho que eu tô num nível que eu nem preciso mais. Eu tô no nível que eu posso ficar aqui do lado do trono de Deus, aqui do ladinho, que eu não preciso mais ficar debaixo. Eu tô muito bom, tô muito legal. Sabe, é igual quando aquela pessoa que assim, ela tá sentindo super-homem. Ela não escuta orientação de ninguém. Nada para ela serve. Pegar um exemplo, cara, é quando a pessoa quer que a palavra seja o que ela quer. Não, hoje nós vamos falar sobre perdão. Nossa, perdão. Quem não sabe o que é perdão? Ai, nossa, hoje o louvor não falou comigo. Hoje o louvor não foi bom. Hoje o louvor não falou comigo. Ai, hoje o pastor pregou muito mal, não gosto. Ou senão, eu gosto do pregador tal, eu não gosto do pregador fulano. Cara, são pequenas atitudes que você começa a ver muita religiosidade. É uma atitude muito simples, muito pequena, só que com uma carga religiosa muito grande.
Sabe, quando a pessoa começa a ser muito mística, que assim, não, mas para Deus falar comigo, tem que ser o apóstolo Paulo. Deus tem que levantar, Deus tem que ressuscitar o apóstolo Paulo para falar comigo, senão não aceita. Se eu não sentir que é de Deus, não vai dar certo. Sabe, então assim, são pontos, cara, que a pessoa começa a se tornar tão religiosa que ela não começa a perceber. Aí é onde a pessoa começa a patinar e não sabe por quê. Exato. Porque, de fato, a pessoa não está fazendo nada de errado, no sentido assim, ela não está matando, ela não está roubando, ela não está se prostituindo, ela não está fazendo nada disso. Só que, cara, ela está com um coração de pedra. Um coração de pedra, que só ela e ela... Cara, glória a Deus, você tem, assim, um relacionamento com Deus. Mas, cara, entenda, cara, que Deus trabalha usando a vida de outras pessoas. Só que a pessoa é tão religiosa que para ela só serve se o próprio Deus falar. Exato. Não, eu tenho que escutar aqui, Deus tem que rasgar os céus, descer e falar comigo. Senão, né, Exato. Paulo Augusto é muito pecador, como é que eu vou acreditar na palavra dele? Sabe, então assim, cara, são pontos pequenos, cara, mas que tem um peso, uma carga muito grande sobre as nossas vidas. Exato. Cara, eu gosto de pensar da seguinte maneira. A religiosidade é quando você coloca a religião acima do próprio Deus. Exato. Quando você faz com que as coisas, as atividades ou obedecer a alguns mandamentos e regras se torna mais importante do que o amor que você tem ao Deus dessas regras e desses mandamentos. As regras são boas, como a gente falou, os mandamentos são para o nosso bem. Deus colocou tudo isso porque Ele nos ama. Mas... E quer nos proteger, né? Igual você deu o exemplo do cercado. Né? Exato. Mas colocar tudo isso acima de Deus é muito errado e é um problema muito grande para nós. Por quê? Porque é nesse momento onde você para de escutar o que Deus quer. Exato. E aí você acha que você já sabe agradar a Deus da sua maneira. Então você começa a olhar para as pessoas e pensar assim, mas essa pessoa é digna de estar aqui na igreja? Essa Exato. pessoa é digna Isso é um ponto muito de importante. estar aqui no nosso meio e de estar vivendo em comunhão conosco? Porque a gente esquece daquilo que o próprio Jesus ensinou, que ele não veio para salvar os sãos. O médico, que era Jesus, veio para os doentes. E aí as pessoas perguntavam, por que Jesus se dizia o Filho de Deus e queria andar com as pessoas que eram pecadoras? Porque ele veio para salvar elas, salvar essas pessoas que conseguiam se arrepender e entender o problema que elas tinham. E essas pessoas que olhavam para si e falavam, não, eu já sigo tudo e eu não preciso de mais nada, não tinha como Jesus chegar até elas porque elas não queriam, elas não deixavam ser acessadas. Exato. E, cara, esse aqui é um exemplo muito da hora. O próprio Jesus sofreu com isso no sentido assim, cara, ele chegou, expulsou um espírito mal, na hora que eu falei, não, como assim? Ele expulsou um demônio? Esse cara tá expulsando em nome de Beelzebul, certeza que tá. Olha o coração dos caras. Olha o coração dos caras. E Jesus fala assim, como que um diabo expulsa outro diabo, gente? E ele ainda fala, cara, pecar contra o pai, pecar contra o filho, tudo bem. Tudo bem assim, tem perdão. Agora, a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não tem perdão. Cara, a gente se tem um coração tão de pedra que a gente começa a blasfemar com o Espírito no sentido assim, igual você estava falando. Fulano servindo na ceia, estava bebendo até semana passada, como assim? Sabe o que é o pior de tudo? A gente esquece aquilo que Deus fez nas nossas vidas. Meu irmão, antes de você estar aí todo bonitinho, com a auréola na cabeça aí que não existe, com a asinha de anjo que não tem, cara, antes disso, cara, você estava pior que essa pessoa ou igual a essa pessoa. Cara, você tem as suas limitações, você tem as suas dificuldades, você tem os pecados que você luta todos os dias. E você estar vencendo um pecado ou não te faz mais digno ou mais merecedor que uma outra pessoa. Se a gente for para pensar, ninguém é digno e merecedor de nada, cara. Tudo é pela graça de Deus, que por sinal nós já falamos. Então, se você quiser saber, acompanha lá o nosso episódio que a gente falou a respeito disso, né? E, cara, assim, a gente tem que entender, a gente tem que ter consciência, a gente tem que voltar um pouquinho a cabecinha, bicho, para onde é que a gente estava antes da gente estar aqui hoje. Não tem como eu chegar, o cara chegou aqui na igreja agora, o cara está despontando, o cara está servindo, o cara está se destacando, eu tenho que louvar a Deus por conta disso. Mas eu tenho um coração tão duro, um coração tão religioso, que quando eu olho, vejo o meu irmão crescendo na fé, eu falo assim, não, mas não é possível. Fulano de tal batia na esposa, traía a mulher, e usava droga, e bebia, e prostituía. A gente só que vomitando, igual o Abe Uber fala, né? Vai vomitando, vai vomitando, vomitando. Abe Uber, querendo você ir, vozão. Cara, e vai só vomitando. Só que a gente esquece, cara, que antes a gente também era essa pessoa. Então, se o nosso coração tá tão duro,
Tanto é que na Bíblia fala assim, olha, Deus fala assim, o negócio seguinte, eu vou tirar esse coração de pedra de vocês e vou dar um coração de carne agora ao povo de Israel. Não dá mais pra ficar do jeito que vocês estão, cara. Entende? É isso. Assim, é interessante o que você falou, né? Porque várias vezes a gente vê essas pessoas que às vezes começam a ficar incomodadas quando uma pessoa sai de uma vida que desagrada a Deus para vir servir a Deus. E às vezes eu acho que as pessoas esquecem que é exatamente o que Deus quer. Deus quer transformar vidas e histórias. Então olhar para uma pessoa, mas ela até ontem não estava servindo a Deus, até ontem ela não tinha testemunho. E aí hoje ela tem, a pessoa fala, não, mas como assim? No fundo, ela não consegue perceber que o coração dela está duvidando do poder de Deus de transformar uma vida em pouco tempo. Em às vezes 1 mês, 2. Eu já vi, cara, pessoas sendo transformadas em 1 mês, 2. Que fica irreconhecível. Pessoas que eu conhecia e quando eu vi depois, eu não acreditava. E a maior parte disso vem de uma motivação muito ruim do nosso coração, ou do coração de pessoas que são religiosas, assim, que têm a religiosidade como problema, é que elas precisam pensar que elas estão naquele nível que já está bom o suficiente. Então, quando ela vê uma pessoa indo além, aquilo faz com que ela precise ir além também, ou senão ela fica para trás. E aí o primeiro pensamento que vem no coração dela é, isso não é de Deus. Então, ela começa a olhar para as coisas que Deus está fazendo e pensar assim, não, isso não é de Deus, porque Deus nunca fez comigo, porque isso não acontece assim na minha vida. E as pessoas esquecem daquilo que a gente vê na Bíblia. A gente sempre fala isso aqui na nossa igreja, né? Mas assim, todos os acontecimentos milagrosos da Bíblia, eles não tinham acontecido até aquele momento onde ele foi registrado. O mar nunca tinha sido aberto quando Moisés abriu o mar. Depois Josué foi lá, abriu o mar e tal, e tem passagens de Elias com Eliseu também, atravessando alguma coisa nesse mesmo sentido. Mas até aquilo ali não tem nenhum registro. Nunca tinha chovido pão do céu, até com Moisés aquilo acontecer. Nunca tinha caído uma muralha no grito, até Josué ir lá e fazer. E aí eu fico imaginando essas pessoas como líderes, olhando para o povo e falando assim, olha, essa é a direção que Deus deu. E as pessoas olhando para ele e falando assim, não, mas isso não é bíblico. Isso aí não está na Bíblia. Mostra na Bíblia quando Deus fez algo assim. E o que Deus queria ensinar era, eu tenho algo novo. Eu sou o Deus que cria as coisas do nada. A gente falou, né, sobre quem é Jesus e esse poder de criar as coisas do nada, coisas que não existem, e de fazer o novo acontecer. E a primeira coisa que uma pessoa religiosa precisa entender é que, cara, quando a gente olha para o futuro, tem sempre coisas maiores para acontecer. A gente nunca vai ficar restrito ao que aconteceu. Aquilo lá nos ensina e nos ajuda. Mas Deus tem sempre algo maior. Então, olhar para a Bíblia é olhar para um Deus que sempre vai fazer algo diferente nas nossas vidas e achar que, eu já cheguei a um ponto que tá bom, que é o suficiente, vai ser sempre um erro. Olhar para a gente e falar, não, aqui já tá bom, aqui já é o suficiente, aqui Deus já está se agradando de mim, eu não preciso fazer mais nada, é sempre um problema. Então, quando eu olho para alguém fazendo e vivendo algo novo com Deus, algo diferente que eu nunca vivi, e aquilo me incomoda, pode ser que eu esteja caindo na religiosidade e caindo naquilo que me atrapalha de entender quem Deus realmente é. Exato. E, cara, realmente isso é muito importante o que você disse, bicho, porque, cara, a gente começa, como você diz, a gente começa a duvidar do poder de Deus. A gente, igual eu falo assim, o que mais me deixa chateado é a gente esquecer quem que a gente era. Não estou falando para você, cara, viver uma vida de passado. Não estou falando para você, cara, ficar assim, nossa, meu Deus, eu era muito pecador, gente, eu tenho que ter uma vida. Não. Você é nova criatura. Você é filho de Deus agora. O que estava no passado, estava no passado. Você não é escravo dos seus erros. Você não é escravo do pecado que você cometeu. Você não é refém da tua carne. Muito pelo contrário, você é liberto em Cristo Jesus. Só que, cara, tenha humildade para reconhecer de onde Deus te tirou. Eu estou falando, cara, para você reconhecer o teu testemunho de vida. Para você reconhecer, cara, Deus me tirou. Vou usar o exemplo do meu líder, né? Que ele sempre fala, Deus me tirou do fundo da fossa. Cara, não é que ele estava falando assim, nossa, eu era um drogado, eu tenho que... Não é papel de coitado. Ele estava assim, gente, o que Deus fez comigo, Ele faz com você. O Deus que me tirou do fundo da fossa é o Deus que te tira do fundo do poço, meu irmão. Aí quando ele vê alguém saindo desse lugar, ele tem que falar assim, Deus é fiel.
O mesmo Deus que fez a minha vida me tirou de lá. É o Deus lá. que está fazendo na vida dele. Filhos, quando a gente tem esse entendimento, a gente começa a reconhecer que Deus é Deus. Você quer testificar que Deus é Deus? Começa a olhar na vida das pessoas e começa a falar assim, cara, Deus, ele é fiel. O mesmo Deus que fez a minha vida há 5 anos atrás é o mesmo Deus que continua fazendo hoje e continua fazendo obras ainda maiores. Deus restaurou a minha vida em 1 mês. Deus está restaurando a vida desse irmão, dessa irmã em 1 semana. Cara, a gente tem que louvar a Deus por aquilo que ele tem feito. Só que quando a gente está com o coração religioso, o coração trancado, o coração de pedra, aí, meu irmão, aí não tem como. A gente esquece o nosso testemunho, a gente esquece quem foi Deus na minha vida. E a gente começa a imaginar Deus simplesmente como o dono de uma empresa. Que quando o funcionário já não está mais rendendo, ele vai e troca. Aí ele coloca o funcionário que está se despontando mais. Cara, não é assim. Se você se sente, e assim, escuta isso que eu estou falando, se você se sente uma pessoa que não está mais servindo no sentido assim de serventia, a igreja está te menosprezando, te deixando de lado, o problema não está na tua comunidade, o problema não está na tua igreja, o problema está no teu coração duro. O problema está no teu coração que não consegue ver mais serventia em você mesmo. Deus sempre nos chama para um nível mais profundo. Deus sempre fala assim, pega as redes e joga. Pega o teu barco e leva para o meio, leva para o centro do rio. Deus sempre está nos chamando para esse tipo de vida. Agora, se você não consegue reconhecer isso, meu irmão, é com muito amor que eu falo para você, o teu coração está duro. O teu coração está duro. E se você começa a se incomodar pelas bênçãos que Deus está derramando na vida do teu irmão, meu irmão, o teu coração está duro. E pior ainda, o teu coração está podre. Eu sei que é difícil escutar isso, eu sei que pode até ser meio dura essas palavras que eu estou dizendo. E eu falo por mim mesmo. Porque eu tenho que me policiar, o Paulo Augusto tem que me policiar no sentido assim, cara, onde é que está o meu nível de paixão por Jesus? Porque, cara, quem é apaixonado por Jesus, quem muito foi perdoado, muito ama. Muito ama em todas as áreas. Muito. Alessandro Vilas Boas, achou que a gente ia dar essa deixa, né? Alessandro Vilas Boas, queremos você aqui. Para de fugir de novo. O cara foi lá para Londres e não quer vir aqui. Não, quando você vier aqui pro Rio de Janeiro, nós vai dar um pulinho lá. Eu não sei, quem gosta de ir naquela Rocha Church, né? É que a Rocha... Enfim. Então, assim, cara, olha pro teu coração. Faz uma autoanálise. Faz uma autoanálise, cara. Como é que você tá hoje? Cara, o carro do teu irmão tá te incomodando? A casa do teu... Gente, às vezes eu escuto assim, nossa, mas o irmão tá construindo nesse tempo. Cara, quantas empresas romperam na pandemia, não sei se despontaram. Nossa, estranho, né? Até pouco tempo atrás não tava assim, agora despontou. O que será? Alguma coisa de errada nisso aí. Cara, alguma coisa de errada é o quê, velho? O cara continua fazendo o mesmo trabalho. Sabe qual que é a diferença? Ele tá honrando mais a Deus que você. Exato, entende? exato. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o nosso coração religioso. Mas se você tá aí pensando, caraca, esse menino só foi taca até agora. Caraca, esse menino só... Pô, não tem uma palavra de fé até agora. Não, vai vir a última, mas aí a gente... Assim, continua esse vídeo, que a gente vai falar a outra parte. Como o seu coração deve estar. Aquilo que você tem que buscar todos os dias, né? Não, assim, até antes da transição, eu sei que o pessoal já está ansioso pelo que vem depois, né? Exato. Porque é religiosidade contra o relacionamento com Deus. Mas, assim, até para encerrar, quando eu olho para o que a Bíblia diz e para a experiência que cada pessoa vai ter com Jesus, algo que me chama bastante atenção, antes de eu entrar exatamente no ponto, é que muitas pessoas famosas não vão ter o privilégio que eu, pelo menos, tive de passar por um processo com Deus no anonimato, sem que as pessoas fiquem vendo constantemente as minhas ações. Porque é óbvio que a gente gosta de pensar que quem está ali representando a palavra de Deus, representando o evangelho, aquilo que Jesus deixou, ela precisa ter um testemunho, ela precisa viver de verdade os princípios. Isso realmente é verdade. Mas muitas pessoas vão passar por um processo que não é do dia para a noite. E algumas pessoas, por exemplo, famosas, assim a gente vê, elas começaram a tomar um passo de cada vez, mas ainda ficam aquelas coisas que precisam de tempo até elas conseguirem resolver ou entender. E no momento que elas chegam para ter a vida transformadas, elas começam a ser muito julgadas, sim, entendeu? E aí eu começo a olhar para a minha vida e lembrar de como foi o meu processo. E o meu processo também não foi do dia para a noite. Às vezes eu com 2, 3 anos de igreja, servindo, às vezes com discipulado,
pode ser que eu ainda tinha problemas. E que se todo mundo soubesse da minha vida naquela época, ia falar, não, esse menino não virou crente. Isso aí é da boca para fora. Isso aí é algo para enfim, chamar atenção, não sei. Mas eu tive a oportunidade de passar por aquilo no anonimato. E hoje, eu já tenho anos de caminhada com Cristo, essas pessoas não vão ver aquilo que eu já falei. Elas vão olhar para mim e falar, realmente. Mas existe esse processo por trás. E onde eu quero chegar com toda essa história, e inclusive esse exemplo? Porque a própria Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas que não fazem sentido para confundir as coisas lógicas desse mundo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, em vários momentos, Deus vai alcançar milhões de pessoas através de um ato que a gente não esperava, de uma pessoa que a gente não esperava. De uma pessoa que muitas vezes pode não ser a que mais tem o testemunho, mas é a pessoa que estava com o coração aberto para ser usada. É a pessoa que olhou e falou, Deus, o que o Senhor precisar de mim, eu estou à disposição, enquanto tinha milhões de pessoas ali que se dizem cristãs e estão olhando e falando, não, cadê, como você disse, né, cadê o culto que me agrada? Cadê o louvor que toca no meu coração, porque eu estou aqui para receber? Então, são essas coisas loucas que confundem as sábias. E uma coisa mais louca ainda é que, eu vou até ler na Bíblia para as pessoas não acharem que eu estou falando de mim mesmo, que eu estou inventando isso aqui, mas muitas vezes Deus coloca coisas para a gente fazer porque aquilo é bom, mas em determinados momentos não é aquilo que Deus está esperando. Deus coloca uma regra, uma lei, um princípio geral, mas, cara, existem alguns momentos que aquilo não faz sentido. E Davi, escrevendo Salmos, inclusive vou ler aqui para a galera, Salmo 51, versículo 16 e 17, diz assim, pois não te agradas de sacrifícios, do contrário, eu os ofereceria. E não tens prazer em holocaustos. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado, coração quebrantado e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que, não, o que Moisés falou lá, que precisava de sacrifício e holocausto, não está mais valendo agora? Não. Provavelmente ele escreveu isso aqui num momento onde ele estava olhando para a vida dele, para as outras pessoas, e falou, cara, a gente está fazendo as coisas muito no automático. A gente está vivendo a nossa vida muito no automático. Óbvio, isso faz parte da lei, isso agrada a Deus, mas naquele momento o coração de Davi queimava pelo seguinte motivo, a gente está vivendo no automático. E não é isso que Deus quer. Deus quer um coração que realmente é quebrantado e é contrito, que busca servir a Deus pelo que Ele é e não para simplesmente fazer o que precisa ser feito e voltar para a nossa vida. Né? Exato. Então, Ele não está invalidando o que existia naquela época, mas é o momento onde Ele olha e fala, cara, a gente precisa voltar para a raiz daquilo que a gente está fazendo. A gente precisa voltar para a verdade, para a motivação, e, enfim, para o início das coisas, né? Para aquele primeiro amor que é na carta de Apocalipse, que Deus fala, olha, vocês estão fazendo tudo certo, vocês estão me obedecendo em tudo, mas vocês não têm mais aquele primeiro amor. Vocês já estão fazendo as coisas por fazer, porque isso é bonito, porque isso traz admiração, mas está faltando o mais importante. Está faltando o mais importante, entendeu? Exato. E, cara, eu queria até assim, encerrar minha fala em respeito de religiosidade. Eu queria que você prestasse bastante atenção no que eu vou te dizer. Cara, se alegre na conversão de alguém. E Exato. Posso te dar um papo reto, bicho? Cara, fique alerta. Se Deus está fazendo você voltar lá atrás para repetir alguns processos, é porque o teu coração se esfriou. Às vezes você pode estar se perguntando nesse exato momento, por que eu estou passando por isso novamente? É porque Deus ele quer mostrar o significado daquilo novamente para você. Como Paulo Augusto disse, eles estavam fazendo tão no automático que eles esqueceram o significado do porquê que eles estavam fazendo. Mano, por que eu estou fazendo o holocausto? Por que eu estou oferecendo um sacrifício? É só para limpar o pecado? Por que eu estou fazendo? Então assim, cara, se Deus está fazendo você voltar atrás e refazer algumas coisas, é porque Ele quer te mostrar o seu verdadeiro significado daquilo que você está fazendo. Se Deus te tirou de alguma posição, meu irmão, e te colocou uma posição abaixo de que você estava, cara, é porque Deus quer que você volte atrás, que você entenda aquilo que você está fazendo para que você volte à posição que você estava. Entendeu? Exato. Então, assim, fique esperto com aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Às vezes, Deus não está querendo te cobrar, Deus não está querendo te humilhar.
Deus não está querendo te diminuir. Deus simplesmente está querendo voltar a dar significado nas coisas que você está fazendo. Exato. Amém? Cara, e assim, já fazendo a transição, né? Porque a gente vai chamar de relacionamento com Deus. Inclusive, queria pedir de novo, mais uma vez, o like aí pra galera comentar, se inscrever, o que tá achando até agora, que eu aproveito as transições, né? Exato. Pra pedir aquele Sou um cara engajamento. esperto, cara Aquele engajamento maroto. Mas tava citando Davi, e eu acho que uma das histórias que melhor refletem essa diferença de religiosidade para relacionamento com Deus é quando Davi vai trazer a arca de Deus de volta para o povo de Israel. E a primeira vez, o que ele faz? O que ele pensa, né? Ele tá olhando para a arca, tá assim, olhando para a situação do povo e fala, não, cara, lá atrás essa arca foi construída para ficar aqui. Então a gente precisa voltar lá e buscar. E aí ele pega e manda uma galera, e a galera começa a fazer de qualquer jeito. Eles colocam lá a arca em qualquer carroça lá e começa a trazer sem pensar em nada. E aí, cara, até que uma hora a arca vai cair, o cara passa tanto do ponto que ele encosta na arca. E aí é o momento que Deus fica furioso. E aí ele mostra pro povo ali que não é assim que ele quer. Ah, mas como assim? Por que Deus está ficando furioso? De trazer a arca, de ser de qualquer jeito? É porque esse Deus ele é muito enjoado? Não, porque aquela maneira como a arca estava sendo trazida não refletia pessoas que estavam entendendo o que significava a arca de Deus. E aí Davi vai, ora, fala com Deus e ele entende o que realmente está acontecendo. Ele entende que, cara, a arca de Deus estava mostrando a presença, uma aliança que Deus tinha com aquele povo. Estava mostrando que Deus tinha escolhido aquele povo e que trazer aquilo de volta era Deus está voltando a ter um bom relacionamento com o meu povo. Eu preciso fazer uma festa. Porque, como você disse, né? Uma pessoa está se convertendo, ou seja, isso pode até fazer um paralelo aqui com a arca está voltando, quer dizer, uma pessoa está voltando para um relacionamento com Deus. Eu tenho que fazer isso como uma festa. Exato. Eu não posso fazer isso como mais um dia, não, essa pessoa chega, anota o nome dela aí, depois a gente liga, só para fazer aqui o procedimento natural, não. É uma pessoa que está se convertendo, é uma vida que está sendo transformada. Às vezes é uma pessoa que vai pastorear milhões, às vezes Exato. É uma pessoa que vai ser um político, que vai influenciar muitas decisões. Então, Davi ali trazendo a arca, ele entende esse princípio, de que o que ele está fazendo ali é reconstruir um relacionamento de Deus com o povo. Então ele vai dar uma festa gigante. Ele dança tanto na festa que acaba até mostrando que não devia. Passando um pouco do ponto, e a galera vem chamar a atenção dele, a galera, assim, a mulher dele, vem chamar a atenção dele, e ele fala, cara, eu vou dançar para meu Deus. Porque agora eu entendi o que eu estou fazendo. Agora eu entendi o que essa arca significa. Eu vou dançar para esse Deus tudo que eu tiver. E se tiver que mostrar, se tiver que passar do limite, eu passo do limite fazendo a festa. Porque isso agrada a Deus, mas passar do limite... errar para mais, né? Porque passar do limite no não estar nem aí é quando Deus fica furioso. Então isso começa a mostrar para qual caminho a gente deve seguir. Existem os ritos, existem as leis, as regras que a gente precisa seguir, para que a gente também não queira ficar reinventando a roda, a gente não fique perdido no que a gente tem que fazer. Mas acima disso, existe o coração que precisa buscar a Deus, que precisa entender de Deus aquilo que Ele quer que a gente faça. Exatamente. E, cara, isso é muito importante, né, cara? Então, assim, Deus, ele sempre nos mostra qual é o caminho para que a gente volte a ter aquele coração, aquele primeiro amor. Porque, cara, o primeiro amor, ele não some, tá? Ele não some com o tempo, ele se esfria. Era para ser o primeiro e o único, né? Tanto é que Deus não fala segundo amor na Bíblia. Deus só fala do primeiro. Então, é o primeiro e único, entendeu? Como o Paulo Augusto diz. Então, assim, pô, João, eu reconheci. Reconheci que o meu coração tá duro. Cara, você já deu o primeiro passo. Reconhecer tudo, cara. Tudo quando a gente fala na Bíblia. O perdão vem pelo reconhecimento, velho, que você é pecador. Então, as mudanças vêm pelo reconhecimento. Então, cara, João, já reconheci, cara, que realmente meu coração tá muito duro. Realmente eu tô uma pessoa religiosa. Eu tô fazendo no automático. Às vezes eu nem quero fazer, eu só faço porque, pô, meu discipulador vai brigar comigo. Meu líder de célula vai encher o meu saco, meu pastor vai ficar lá falando comigo. Cara, eu não tô afim de ficar escutando ladainha. Então, cara, ok, você reconheceu. Agora, o que você precisa fazer é o contraponto. É o seu relacionamento com Deus. Para e começa a refletir agora. Como está o seu relacionamento com Deus? João, não faça a mínima ideia. Então tá, eu vou te dar um exemplo mais fácil. Como está o seu relacionamento com seus irmãos?
como está o seu relacionamento com as pessoas. Ah, pô, João, tá ruim, eu não consigo me relacionar com ninguém, eu brigo com todo mundo. Tá um caos. Então, assim, isso reflete diretamente no seu relacionamento com Deus. João, então você está querendo dizer para mim que quando eu tô bem com a galera, eu tô bem com Deus? Não tô querendo dizer isso. O que eu tô querendo dizer é que, assim, cara, se você não tá conseguindo, cara, ter um relacionamento mínimo, mínimo não, né? Mínimo exemplo com seu irmão em Cristo. Se você não tá conseguindo ter um relacionamento profundo com seus pais, igual eu falo assim, mano, você não tá amando seu irmão que você tá aqui, que você pega, que você vê, mano, então com Deus o negócio vai ser bem complicado. Então começa a olhar como é que tá os seus vínculos sociais. Tá complicado, tá difícil. Você não tá conseguindo nem falar com as pessoas de tão duro e amargo que você tá. Cara, então isso reflete diretamente com o seu relacionamento com Deus. Então, João, como é que eu posso dar os primeiros passos para mudar isso? Você já reconheceu, você já olhou a sua volta, você já identificou qual estágio, como você está. Agora, meu irmão, é você voltar a ter realmente o entendimento e o significado das coisas. Por que eu estou servindo? Por que eu sirvo a Deus? Por que eu amo a Deus? Cara, de onde é que Deus me tirou? Qual é o seu testemunho? Qual é o testemunho que você tem, cara? Da sua conversão? Daquilo que Deus fez na sua vida? Cara, se você esqueceu o seu testemunho, cara, volta tudo. Volta tudo. Volta lá atrás, pega o túnel assim do passado, dá aquela passada boa por lá. Lembra, cara, lembra quem você é hoje e quem você já foi. Lembra da divisão. A humanidade foi dividida em antes e depois de Jesus. Você foi dividido antes e depois de Jesus. Cara, você precisa lembrar do antes. Porque quando a gente lembra do antes, a gente sabe quem que a gente se tornou após. Entende? Então, assim, esses são um dos primeiros passos que você precisa dar. Entende? Porque senão, meu irmão, o coração vai ficar durão. Mas tem uma solução. Então, começa a aplicar essas coisas. Cara, é muito importante isso que você falou sobre entender quem a gente era, quem a gente é, né? O que realmente aconteceu nas nossas vidas. Porque Jesus, inclusive, tem uma passagem bem famosa, né? De quando ele está chegando no templo, chegando na sinagoga, e tem duas pessoas orando. Uma delas é um cara que é o mestre da lei, um homem ali que todo mundo admira, e a oração dele é o seguinte: obrigado, Jesus, obrigado, na verdade, Deus, né? Ele está orando para Deus. Obrigado, Deus, porque eu não sou que nem esses pecadores que estão aqui do meu lado. Eu sou um cara bom, eu jejuo, eu faço isso. Se fosse trazer para a nossa realidade, né? Não, porque eu sirvo na igreja. Obrigado, Deus, porque eu consigo participar dos eventos que tem, eu ajudo. E esse cara está só exaltando as coisas que ele faz. E ele está agradecendo porque ele consegue ser uma pessoa boa, entre aspas. E do outro lado tem um cara que só sabe falar assim: Deus, eu falei demais. Me perdoa porque eu sou um dos piores pecadores. E aí Jesus mostra para as pessoas e ele pergunta, né? Qual oração vocês acham que está realmente agradando a Deus? É o cara que acha que ele é bom demais e só está ali para agradecer o quanto ele é realmente bom? Ou tem um cara reconhecendo que tem problemas? Que eu até imagino que, assim, dentro das leis que as pessoas tinham naquela época para obedecer, aquele homem que estava se exaltando, ele realmente devia obedecer mais. Ele devia realmente estar mais enquadrado dentro daquilo que se esperava de alguém. Talvez se fosse em questão de testemunho, ele até tinha mais testemunho, mais credibilidade. Mas o outro era o cara que tinha uma motivação. Ah, então só ter boa intenção resolve? Só ter boa intenção já é o suficiente? Não, não é isso que eu estou falando. Mas o momento que essas coisas saem do lugar, no momento que o seu coração está duro e voltado para eu quero fazer as coisas e ganhar com a minha própria força uma credibilidade e uma aceitação, uma aprovação desse meio religioso, isso é um problema. Isso começa a te matar mesmo que as outras coisas estejam no lugar. Mas do contrário, quando tá tudo fora do lugar, tá tudo uma bagunça. Cara, sua família tá destruída, seu casamento tá destruído, no trabalho nada tá dando mais certo, tá faltando as coisas. Na hora que você coloca o seu coração e fala: Deus, me perdoa, eu errei lá atrás, as coisas que você tinha mandado fazer, as pessoas que vieram me dar um conselho e eu abri mão de ouvir essas pessoas, eu errei. Eu tô aqui, eu não sei como que o Senhor vai fazer, eu não sei o que o Senhor quer, mas eu quero mudar. Eu quero me colocar à disposição. Esse coração do relacionamento com Deus, Deus pega e transforma. Então, isso não deve servir para a gente abandonar as coisas que são boas e obedecer aos princípios.
Talvez a gente fale disso num próximo episódio. Isso não deve servir para a gente esquecer tudo que Deus nos ensina. Mas isso deve servir para que a gente entenda onde tudo começa na nossa vida com Deus. Nesse relacionamento onde muitas vezes eu vou falhar e não é que Deus está tudo bem com isso. Mas Deus entende que eu sou ser humano e eu tenho falhas. E dentro as opções que tem, que é uma pessoa com falhas e que não reconhece, uma pessoa com falhas que reconhece, Deus sempre vai estar com a pessoa que, tendo falhas, vai se colocar à disposição para ser tratado. Vai se colocar à disposição de um processo para poder melhorar. Vai usar aquela pessoa que tem seus problemas, como todos os personagens na Bíblia tinham. A gente citou aqui de Moisés. Moisés chega para Deus e fala, cara, eu sou gago. Não tem como ir lá falar, não. Eu sou gago. Mas ele vê que Moisés queria obedecer a Deus. Davi também, a gente citou, várias vezes errou com Deus. Abraão também várias vezes errou com Deus. A gente às vezes esquece, né, das histórias de Abraão. Quando ele mente falando que a mulher dele não era a mulher dele, ou que ele, junto com a esposa ali, eles não estão colocando muita credibilidade no que Deus está prometendo. Mas o cupôzinho não vai lá com concubina mesmo. Comigo não vai lá, não. Exatamente. De tentar fazer de uma maneira diferente daquilo que Deus quer. Mas Deus via em Abraão o coração de um pai que poderia entregar um filho porque Deus estava pedindo. Porque ele entendia que para esse Deus que me deu o que eu tenho, que me deu a vida, eu vou dar, se é isso que ele quer, eu vou dar. Não porque eu estou comprando o meu lugar e a minha salvação ou a minha aprovação, não. Porque eu sei que se esse Deus quer, ele tem um bom motivo para isso. Então, esse relacionamento com Deus genuíno, que é o exato inverso da religiosidade, é o que Deus está buscando, e ele começa num coração que se dispõe a colocar Deus em primeiro lugar e a seguir aquilo, e a entender, a conhecer esse Deus e a aproveitar o que Deus coloca à nossa disposição, sem tentar comprar as coisas, mas tentar receber pela graça aquilo que Deus já nos deu. E, cara, agora, isso que você falou me veio à cabeça agora. Cara, eu gostaria até de falar com você que às vezes está pensando assim, às vezes está pensando assim, João, eu não me entristeço com a conquista do meu irmão. Muito pelo contrário, eu me alegro. Mas, João, não acontece na minha vida. Eu acho que é porque eu sou muito pecador. Eu erro muito. Eu erro muito todos os dias. Cara, glória a Deus que você tem o entendimento que você é muito pecador. Mas, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você não é escravo dos seus erros. Você não é escravo do teu passado. Cara, o que você fez já foi feito, cara. Só que entenda o seguinte. Deus, ele é um Deus de renovo. Deus, ele é um Deus de recomeço. Às vezes você não está servindo mais na sua igreja. Servindo o que eu falo assim, às vezes você não quer mais fazer. Às vezes você não sente mais ânimo de fazer, de tão sujo que você se sente. Mas, ei, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, cara, é o sangue dele que nos lava. Então, meu irmão, às vezes a gente não está com o coração duro, Paulinho. Às vezes a gente está com o coração rendido com a nossa situação que a gente se encontra. Às vezes a pessoa se sente tão no fundo do poço, que o coração dela se rendeu a essa situação. Cara, Deus está te chamando hoje. Deus te chama hoje para você trocar o coração rendido, o coração murcho, porque tem um coração duro e o coração murcho. Deus quer encher esse coração do amor dele. Deus quer falar assim, ei filho, eu sei que você é pecador. As minhas expectativas não são se você vai pecar ou não, porque isso eu já sei. Eu sei que você vai pecar amanhã, eu sei que você vai pecar depois de amanhã. Isso eu sei. As minhas expectativas dá o teu coração, que eu vou fazer tudo de novo. Eu vou refazer todas as coisas. Tanto é que Jesus veio para quê? Refazer todas as coisas. Jesus está voltando para quê? Para restaurar todas as coisas. Então, meu irmão, Deus quer restaurar o teu coração. João, eu não tenho um coração duro. Eu muito pelo contrário, o que me motiva é ver o que Deus está fazendo na vida do meu próximo. Mas Deus não faz nada na minha vida. Ei, te troca esse coração rendido. Deixa Deus te encher. Deixa Deus te encher do amor que transforma o mundo. Que quem, por sinal, quer falar? Juliano Som, querendo você aqui. Pelo amor de Deus, tem quantos episódios aí, né? Nunca pediu. De novo, nós tá falando para você. Vem para cá. Então, cara, deixa Deus te encher do amor que transforma o mundo e, principalmente, a sua vida. Você não tem um coração duro como pedra, mas tem um coração murchinho aí, cara, e já não vê mais expectativa em nada. Deixa Deus encher. Deixa Deus encher esse coração, tá ligado? E isso tudo, filhos, a gente só cultiva em relacionamento com Deus.
Então, eu não tenho mais motivação. Cara, todas as vezes que eu me sinto desmotivado, eu lembro do exemplo da cruz. Cara, você quer ter desmotivação maior que carregar uma cruz que não é sua, apanhar feito um condenado, ser preso numa cruz, morrer por gente que não tá nem aí pra você? Você quer ter disposição maior que isso, bicho? Eu não tô querendo dizer que o seu problema é menos. Não tô querendo dizer que o seu problema é pouco. Às vezes você está passando por uma perca, às vezes você está passando por uma luta muito complicada, que você não vê mais saída, que você não vê mais ânimo. Cara, olha para a cruz. Olha para a cruz. Olha para esse cara que realmente também não tinha ânimo nenhum mais. Ele poderia simplesmente ter se jogado no chão e falar assim, mano, mata aqui mesmo, pelo amor de Deus. Acaba com isso. Ele podia ter feito pelas metades, mas não. Ele tirou força de onde não tinha. O coração de Jesus parou de bater, cara, mas por amor a nós, ele continuou caminhando, continuou caminhando. Esse é o amor que te alcança. Esse é o amor que te alcançou, cara. Então, bicho, deixa eu falar para tu, não se renda. Não se entregue para o coração murcho. E não se prenda ao coração insensível e duro, que não aceita mudança. Cultive um relacionamento com Deus, um relacionamento puro, simples e verdadeiro. O meu líder sempre fala assim, cara, eu sempre quero ter a grama do outro vizinho, mas o que o outro vizinho fez para ter aquela grama? Cara, não olha nem para o que o vizinho fez, nem olha para a grama do vizinho, olha para a tua grama e olha para aquilo que você tem que fazer. Às vezes o adubo que o vizinho usou não vai ser o mesmo adubo que Deus vai usar contigo, tá ligado? Então, cara, busca a Deus para escutar aquilo que Ele tem para fazer. Escute os conselhos da tua liderança, bicho. Não acha que você é melhor que alguém. E, cara, se você se sentir muito mal por aquilo que está acontecendo na sua vida, ei, Jesus está contigo, cara. E aqui não é uma palestra motivacional, não estou querendo ser coaching, não, mano. Não estou querendo te dar uma palavrinha alegre, feliz para você sair daqui, nossa, meu Deus. Não, cara, eu estou querendo te trazer a realidade, aquilo que é verdade. É que Deus está contigo, bicho. E se você quer mudar a sua vida, você precisa cultivar um relacionamento com Deus. Porque sem isso, sem contato com o Pai, meu irmão, aí não tem como romper. Aí não tem como ele encher teu coração. Não tem como ele trocar teu coração para um coração de carne, tirar esse coração duro aí. Aí não tem como. Sem relacionamento com Deus, filhos, não dá para mudar nada. Nada. É verdade. E muitas pessoas têm dificuldade de entender tudo isso que a gente veio falando até agora, que é a lei e as regras, elas têm o papel e o objetivo de apontar aquilo que está errado e de fazer a condenação. Então, quando alguém, diante de um tribunal, diante de um juiz, está sendo julgado, ele está falando da lei que foi descumprida. Mas para a gente ter esse relacionamento com Deus que a gente está falando aqui, a pessoa precisa entender a graça. E a graça, ela é aquilo que nós não recebemos com a nossa força, não é aquilo que nós fazemos porque estamos sendo perfeitos, pela nossa capacidade estamos sendo bons, mas é algo que Deus nos dá e nós acessamos pela fé de que esse Deus nos ama. Desse entendimento de que Deus nos ama, a gente consegue receber essas coisas pela graça. É esse poder que vai além daquilo que a gente consegue fazer. Quando a gente acessa pela graça esse poder de Deus e esse amor também de Deus, aí a gente começa a ser transformado, aí a gente começa a viver aquilo que Deus realmente quer, a gente começa a viver esse relacionamento com Ele. E a gente deixa de ser subjugado, de ser machucado e de carregar o peso das coisas que a gente não pode tratar, e a gente acessa aquilo que Isaías 53 fala, que Jesus tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Quando Ele pagou o preço no sacrifício, Ele levou tudo isso e agora eu não preciso mais carregar. Essa pessoa que você falou de um coração machucado, de um coração cansado, pode ser que ela esteja nessa situação porque ela tentou lutar com as próprias forças, ela tentou fazer tudo com o braço dela, e ela não entendeu que ela não vai conseguir fazer as coisas se não for pelo poder de Deus. Ela não vai conseguir abrir as portas que Deus não está abrindo na vida dela. Ela não vai conseguir seguir um caminho que Deus não sonhou para ela. Mas tem tantas coisas que Deus quer colocar na vida dela que ela não está conseguindo ver. Por quê? Porque o coração religioso dela não está deixando. Muitas vezes o coração religioso está em: se eu não estou conseguindo fazer uma determinada coisa, se isso aqui que eu estou buscando não está dando certo para mim, se eu não estou conseguindo ter sucesso nessa determinada área, é porque eu estou fazendo algo errado. E o coração que ama a Deus de verdade, que tem um relacionamento com Deus de verdade, se isso aqui não está dando certo, ou para eu aprender a esperar, aprender
alguma coisa diferente com essa situação, ou porque Deus tem outra coisa para mim. Mas eu sei que isso não depende da minha vontade. Tem muita gente que não entende, e essa aqui até falando lá no olho da câmera, que Deus é o maior interessado no nosso sucesso. Já parou para pensar nisso? Deus é o maior interessado em fazer as coisas darem certo para nós. Porque Ele mesmo fala na Bíblia que Ele quer abençoar as pessoas que amam a Deus, que Ele dá os seus enquanto eles dormem, não é enquanto eles estão trabalhando. Óbvio que o trabalho é muito importante, mas Ele fala isso por quê? Porque não é na nossa capacidade, na nossa força. E as pessoas não conseguem entender isso. As pessoas seguem por esse caminho de eu preciso fazer as coisas com o meu próprio braço. Então, essa diferença do amor, de amar a Deus de verdade e de ter um coração religioso, isso está concentrado em entender aquilo que você consegue fazer e aquilo que você não consegue fazer. Está concentrado em eu consigo olhar para as coisas e falar como que eu posso servir a Deus mais, como que eu posso servir melhor a Deus do que onde que precisa dar certo. Onde o que eu preciso fazer melhor para poder ser aprovado. Entendeu? Exatamente. Então, assim, cara, eu não sei qual é a situação que você se encontra. Eu não sei como que deve estar a sua vida hoje. Mas, cara, leva essas palavras que a gente disse, cara. Igual eu te falei, não como motivação. Aqui a gente não é coaching, galera. Aqui a gente não está querendo dar uma palestrinha muito feliz. Assim, a gente só quer falar o que é real. Aquilo que a gente, pelo menos, acredita que é real. Aquilo que a gente vive e fala assim, cara, isso deu certo. Isso dá certo. Então, cara, identifica como está o seu coração hoje. E, bicho, se você conseguir se identificar com alguma coisa, deixa aqui no comentário. A gente gostaria muito de escutar o teu testemunho. A gente gostaria muito de ler aquilo que Deus fez na sua vida através disso. E assim, Paulo Augusto, eu acho que é isso, né, cara? Eu acho que deu pra galera ter uma noção, assim, básica. A gente pode aprofundar mais nesse assunto se vocês quiserem. Claro, é só colocar aí no comentário aí, uma parte 2. Às vezes falando só sobre religiosidade, às vezes só aprofundando mais sobre relacionamento com Deus. Mas, cara, a dica que eu deixo para vocês é isso, cara. Identifique como você está hoje. João, como que eu identifico? Tenha um coração sincero, cara. Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com Deus. Fala assim, cara, hoje eu me encontro assim. Tenha esse coração sincero. Depois, cara, começa a aplicar esses passos. Cara, não concordei com nada que os meninos falou. Mano, você tem seu pastor, você tem os teus pais. Pô, João, eu não sou convertido, eu tô aqui porque eu acho legal escutar fundamentos e princípios da palavra de Deus, mas eu tô passando por algumas situações. Cara, escuta teu pai e tua mãe. Às vezes você não pode seguir religião nenhuma, mas uma coisa eu te garanto. A voz dos seus pais, a autoridade que eles têm sobre a sua vida, cara, tem muito peso na sua vida. Então escuta eles, cara. Às vezes é só falta de escutar alguém. Alguém que tá acima de você. Mas, cara, não deixa passar. Final de tudo, todos os vídeos eu falo, mano, não deixa passar, não espera bater, não deixa a sua banda passar, bicho. Antes de mudar agora, porque o amanhã só pertence a Deus e Jesus está voltando, rapaziada. Mas eu acho que é isso aí, né, Paulo? É isso aí, cara. Até só pra finalizar, só pra encerrar, mandar a última aqui, né? Aquela pincelada. Só aquela pincelada. Não, na verdade, assim, acho que a pessoa assistiu até aqui, ela pode ter entendido bastante coisa, espero que ela tenha entendido bastante coisa. Exatamente. Mas se você for guardar alguma coisa no seu coração, guarde que o coração religioso, ele se arrasta porque ele quer puxar as coisas. Ele quer puxar com a força do braço dele os problemas, os pecados, as dores, as enfermidades que ele tem, porque ele acha que carregar aquilo agrada a Deus. E o coração que ama realmente a Deus, ele entende que ele vai conseguir deixar tudo isso aos pés da cruz e que ele vai pegar o fardo que é de Jesus, que é leve. Que Deus quer carregar aquilo por ele. Mas como essas coisas vão acontecer, essas coisas só vão acontecer no momento que eu me colocar à disposição para obedecer e viver o que Deus quer e não o que eu quero. O coração religioso pensa que se eu fizer tudo essas coisas que estão numa cartinha, numa receita de bolo, vai dar tudo certo para minha vida, eu posso seguir tudo que o meu coração quer. O coração que ama a Deus, ele é o coração que quer abrir mão das coisas que tem. É o coração que fala, Deus, eu tenho isso aqui e eu quero usar isso aqui para te servir. O Senhor nem está me pedindo. O Senhor nem está pedindo para eu entregar isso aqui, mas eu quero entregar. O Senhor nem está pedindo para que eu pare de fazer determinada coisa para orar. Mas eu vou parar e vou fazer. Vou orar, na verdade. As pessoas que são religiosas, elas pensam que orar tantas horas é tipo uma punição para que Deus
Me dê aquilo que eu quero. A pessoa que ama a Deus está pensando que nem Jesus. Eu vou tomar uma decisão. Sabe o que eu preciso? Eu preciso passar tempo com meu pai. Eu preciso passar tempo nesse lugar que me dá forças, que me mostra quem eu realmente sou e o que eu realmente preciso fazer. Então, essa diferença do que a gente entende como peso e daquilo que a gente entende como forças e armas está na diferença de como a gente enxerga Deus. Se esse Deus é um juiz que está ali julgando a gente, no final vai dar uma premiação ou uma punição, ou um pai que nos ama, nos traz para perto, e mesmo quando a gente erra, ele está ali para nos colocar de pé de novo. Glória certo? a Deus. Muito poderoso, muito poderoso. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham acompanhado esse episódio. Vamos lá na do meio, na câmera do meio lá para dar tchau pra galera. Mas é isso aí, galera. Novamente a gente pediu para vocês. Nos segue aqui, cara, no nosso Instagram, nos segue no nosso TikTok. É tudo A produção mesmo. Tá colocando o TikTok aqui? @anointed podcast oficial. É tanto pro Instagram, tanto pro nosso TikTok, cara. Segue lá, é muito legal. Tá sendo um conteúdo muito legal. A gente posta lá as nossas fotos oficiais, a gente posta um pouco dos bastidores, a gente posta também com os nossos convidados. Novamente a gente pede, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, compartilhe esse vídeo se você gostou. Se você não gostou, compartilha também. Fala assim, eu não gostei desse vídeo, assiste aí pra você não gostar também. É isso aí. Faça o que você achar melhor. Deixa aquele like para ajudar no engajamento. Isso nos motiva e nos dá muito gás. Assim, não custa nada você fazer isso. É de graça. Então, nos dá essa força aí. Augusto, quer falar mais alguma coisa? Também. Eu quero falar um negócio que mexeu bastante comigo. Porque são algumas pessoas que não são cristãs, mas são minhas amigas, viram lá no Instagram eu postando e assistiram. E, assim, falaram que gostaram muito, sabe? E as pessoas falaram, pô... Foi da hora ver esse papo que às vezes é descontraído, algo que é sobre a religião, mas todo mundo consegue entender. E falou assim, eu não sei se era bem esse o objetivo. E eu falei, cara, era justamente esse o objetivo. É justamente isso, cara. A gente faz... sinal que tá dando certo. É sinal que tá dando certo. É justamente para que as pessoas possam ouvir mais, entender um pouco mais aquilo que a gente acredita, quem é esse Deus que a gente serve. Então, quando o João pede aqui para o engajamento, não é só para a gente ficar famoso, não, galera. Gente, a nossa intenção não é ficar famoso, tá? Assim, um pouco da intenção assim, ter esse trabalho reconhecido, mas não a fama pela fama, né? Com certeza não. Mas é levar a palavra de Deus. Nosso objetivo é levar essa palavra do que Deus transformou nas nossas vidas. A gente, primeiro, está falando aqui de coisas que a gente viveu, coisas que a gente passa com Deus, de aprendizados que a gente teve com Deus. Então, é isso. Agora sim, vou me despedir. Se engaje aí com a gente, siga a gente nas redes sociais, curta, compartilhe. Inclusive, sempre que tiver uma interaçãozinha lá no Instagram, dá aquela comentada. Às vezes a gente pega o tema que você está sugerindo. Exatamente. Para poder trazer aqui. A gente interage bastante com o público lá, então sinta-se à vontade para conversar com a gente tem livre acesso. Se você quiser até seguir a gente no perfil pessoal e trocar uma ideia lá, a gente está à disposição. E teremos convidados, mas isso aí é para quem está lá na rede social Exatamente. Seguindo. Nos segue lá no nosso Instagram, que a gente vai estar soltando já aqui o nosso nova. Não sei quando que esse vídeo vai estar sendo postado. Às vezes já até teve um convidado e está tendo um outro, então não vou falar qual que é o gênero. Mas enfim, tem convidada nova chegando por aí. Mas é isso aí, galera. Shalom. Fique com Deus. Shalom, família. Tamo junto, família. É isso aí. É nóis. Deus abençoe.